que a Bíblia narra a história dele, diz que ele era íntegro, sincero, ou seja, ele não era um homem de duas caras, ele que tinha que falar, ele falava na cara da pessoa. Ele era reto, ou seja, ele procurava viver em santidade, ele temia a Deus, se desviava do mal. Se ele visse alguma situação de tentação, ele corria daquilo e não ficava ali no meio. Se ele visse uma roda de escarnecedor falando que não devia, ele fugia da roda de escarnecedor e não ficava lá no meio com conversinha fiada. Esse era Jó. E por essa razão ele era abençoado pelo Senhor, com toda sorte de prosperidade e bênção. Porque se eu entendo uma coisa na Bíblia é a seguinte, que Deus não abençoa gente de mau caráter. Deus não abençoa pessoas que vivem na prática do pecado. O Senhor não abençoa pessoas que não temem a Ele, que não fazem o que é. Deus não abençoa nem mesmo pessoas que não têm compromisso com Ele. Sabe que tipo de pessoa que Deus abençoa? É aquele que tem compromisso com Ele. É aquele que procura fazer o que é reto. É aquele que anda em santidade. É aquele que, se ele vê alguma coisa errada, ele sai fora e diz: não, eu não vou me contaminar, eu não vou me corromper, porque eu sirvo a um Deus santo, Senhor dos exércitos, e eu tenho que agradar a Ele em todas as coisas. E é esse tipo de pessoa que é abençoada por Deus. E a Bíblia diz que Jó era esse homem. E por causa da retidão dele, o Senhor abençoava. E o texto diz que então se reuniam os filhos dele para fazer banquete na casa dele. Hoje seria mais ou menos aqueles almoços de feriado, né, que a gente faz assim em casa. E os filhos dele reuniam lá para fazer banquete na casa dele. E quando os filhos saíram, a Bíblia diz que Jó dobrava os seus joelhos na madrugada e intercedia pelos seus filhos. E eu te pergunto, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua casa? Você tem apresentado o seu casamento nas mãos de Deus? Você tem colocado a sua família no altar do Senhor? Sabe por que Satanás está levando vantagem sobre a sua casa muitas vezes? Porque você não está orando. Sabe por que o diabo está levando vantagem sobre o seu casamento? Porque você não está apresentando o seu casamento no altar de Deus. Sabe por que os seus filhos estão se desviando e indo para o mundo das drogas? É porque você não está se colocando na brecha para orar por eles. E Deus nessa noite está dizendo: desce mais na madrugada e ora pelos seus filhos. Desce mais na madrugada e ora pela tua casa, pelo teu casamento. Eu estou simulando aqui como se fosse o altar da sua casa. Desce no altar da sua casa lá em oração, dobra os seus joelhos na madrugada e clama pela tua família, porque quando você clamar, o Senhor vai se mover. Aleluia! Ele vai se mover. E ele então intercedia pela sua casa. E a vida dele era mil maravilhas, pastor Edson. Até que um dia, a Bíblia narra que houve uma reunião dos filhos de Deus, dos anjos, né? Os anjos na Bíblia são chamados de filhos de Deus. E eles estavam reunidos e entra o diabo no meio deles. Você sabia que o diabo muitas vezes entra até mesmo dentro das nossas igrejas? Você sabia que muitas vezes estamos adorando a Deus aqui e ainda que não possamos ver o diabo, ele está no nosso meio aqui? E nós temos que estar em todo o tempo clamando pela cobertura do sangue de Jesus, porque ele vai tentar atrapalhar o mundo. Ele vai tentar fazer alguma coisa para esfriar o mover de Deus no meio da igreja. E eles estavam ali reunidos, e então o Senhor olha para Satanás e diz: Satanás, de onde você vem? De rodear a terra e de passear por ela. Ele era tão folgado que nem trabalhar ele trabalhava. Ele ficava só andando, passeando para a terra fora. E Deus olhou para ele e falou assim: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que foge do mal, que faz aquilo que é reto. E o diabo olhou para Deus e falou assim: você abençoa Jó por causa daquilo que ele tem na conta bancária dele, o dinheiro, a prosperidade dele. Você abençoa Jó, Jó serve a você porque ele é próspero. Mas toca naquilo que ele tem, você vai ver se ele não blasfema de você na sua face. E a Bíblia diz então que Deus permite, veja, não foi Deus que tocou em Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Eu já vi muitas pessoas subir no púlpito e dizer: Deus manda enfermidade. Deus faz com que acidente de carro aconteça para tornar a pessoa mais humilde. Mentira do diabo. Porque quem causa o mal é Satanás, não é o Senhor. Porque Deus, ele não faz nada de mal com ninguém. O Senhor é o autor do bem, ele é o autor da vida. Ele é o autor da prosperidade. Ele só vem aquilo que é bom. Tiago diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo, das coisas. Então não tem como Deus enviar algo ruim para alguém. Quem envia
Jotinho. Toca nos filhos, 10 filhos morrem. Toca nos bens de Jó, os gados dele tudo morre. O povo rouba os gados dele, leva tudo embora. A casa dele caiu. E ele estava naquela situação totalmente miserável. Mas o texto diz que mesmo ele tendo perdido tudo aquilo que ele perdeu, ainda assim, ele se lançou no terra, rasgou o seu manto. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não me adore somente quando as coisas estiverem bem, adore também quando tudo estiver indo mal. Não me adore somente quando você está com a sua despensa cheia de comida, adore também quando você não tiver nada dentro da despensa. Adore a mim também quando você estiver sem dinheiro e quando você também estiver com dinheiro. Em todo tempo, adore ao Senhor e louve a Ele, porque Ele vai se mover. Aleluia! Quando você louva ao Senhor, Ele se move. Então, quando você está passando por dificuldade e você louva ao Senhor e adora Ele, Ele acelera a sua vitória. Então ele adora o Senhor e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que ele não pecou em nada contra Deus. Se fosse muitos de nós, missionária Maísa, nós teríamos murmurado contra o Senhor. Se fosse muitos de nós que tivessem passado por aqui, teríamos dito: Senhor, por que o Senhor tirou tudo de mim? Por que o Senhor fez isso comigo, Senhor? Por que o Senhor fez isso? O que o Senhor tem contra mim? Mas ele foi diferente, ele adorou. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles murmuraram contra Deus? Não. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. E o que aconteceu? Veio um terremoto e libertou eles de lá. Você quer que Deus se mova a ponto de estremecer tudo aquilo que está prendendo a tua vida? Comece a louvar e a adorar o Senhor. Aleluia! E o texto diz que Jó passou então por essa situação. E então chegam 3 amigos de Jó. Hoje a gente chamaria eles de amigo da onça, né? Porque 3 amigos, entre aspas. Porque eles foram lá para supostamente consolar Jó, mas quando eles chegaram lá, eles meteram o pau em Jó. E chamaram Jó de tudo quanto é nome, até de pecador eles chamaram Jó. E foram falando, Jó, você está nessa situação por causa dos seus pecados. Porque você errou, agora você está colhendo aquilo que plantou. Mas só que eles também eram pecadores. Eles não notaram isso, né? E tem gente que é assim, ele estaca pedra em você, ele estaca o pau em você o tempo todo, mas eles também estão com a vida toda errada. Ele estaca o pau em você o tempo todo, mas ele está pior do que você às vezes. E talvez essa era a situação deles. Eles estavam lá criticando Jó o tempo todo. Você pecou, você caiu, você errou. É por causa dos seus pecados que você está nessa situação. E na sua vida vai ser assim. Vão existir momentos na sua vida que você vai estar passando por crise. E ao invés das pessoas te ajudar a estar do teu lado, elas vão estar criticando você. Existem momentos na sua vida que ao invés de você estar rodeado de pessoas que querem o seu bem, você vai estar rodeado de pessoas que querem o seu mal. As pessoas vão te jogar para baixo, vão te diminuir, vão tentar te destruir, vão te chatear, vão te entristecer, vão te colocar em depressão, em ansiedade. Mas saiba de uma coisa: ainda que todos venham te abandonar, ainda que a tua família venha te abandonar, ainda que os teus amigos venham te abandonar, ainda que a tua igreja venha te abandonar, do teu lado estará um Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele vai estar do teu lado. Os 3 amigos de Jó desampararam ele naquele momento, estavam contra ele, mas havia um Deus que estava do lado dele o tempo todo. E era por causa desse Deus que você não foi consumido ainda. Glória! É por causa desse Deus que ainda a morte não chegou na tua casa. É por causa desse Deus que a morte ainda não bateu na porta da tua família. Talvez você olhe para si mesmo e diz: a minha vida está completamente destruída. A minha vida está completamente arrasada. Cheguei no fim de tudo. Não consigo mais me reerguer. Mas há um Deus que está lá no céu. E Ele está dizendo: a tua vida está nas minhas mãos. Eu ainda tenho controle da tua vida. Eu ainda não perdi o controle da situação. Talvez você pense que as coisas saíram do eixo, só que você esqueceu que a caneta que escreve a história da tua vida não está nas tuas mãos, está nas minhas, diz o Senhor. E eu que escrevo a tua história, e eu já determinei um futuro de bênçãos e de vitórias.
vai chegar, aleluia. Ele vai te surpreender. E eles então começam a criticar Jó e a acusar, dizer: Jó, você pecou, você errou, você está nessa situação. E ele então começa a se diminuir, se colocar para baixo também. Porque muitas vezes, ao ouvirmos coisas que as pessoas falam conosco, nós também começamos a pensar que nós somos aquilo que elas estão falando. Eu sou coitadinho, eu sou fraco, eu sou doente, eu sou incapaz, eu sou pecador, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E damos ideia para aquilo que eles falam e nos esquecemos que aquilo que Deus diz ao nosso respeito é totalmente o contrário daquilo que os outros estão dizendo. Glória! Talvez as pessoas olhem para você e dizem que você é pecador, que você está com a vida toda suja, toda arrebentada. Mas Deus lá do alto está dizendo assim: meu filho é lavado, remido pelo sangue de Jesus, santificado, perdoado seus pecados. Talvez as pessoas olhem para você e dizem assim: você é doente, você vai viver a vida inteira escravo dessa enfermidade. Mas Deus lá de cima está dizendo: ele é curado pelas pisaduras do meu filho. Aleluia! Tem poder sobre ele. Talvez as pessoas olhem para você e dizem assim: você é rico, você não tem nem o que comer dentro da sua casa. Você é miserável, perdão da expressão, você nunca vai ter dinheiro na sua carteira, alimento na sua despensa. Mas Deus olha lá de cima e diz assim: não é isso que eu digo a respeito dele, porque ele é próspero, abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Então a gente tem que dar ouvido para aquilo que Deus está falando e ignorar o que os outros falam a nosso respeito. Porque as pessoas, elas só conseguem ver o seu passado e o seu presente, mas há um Deus que vê o seu futuro. Ele vê além daquilo que os outros estão vendo. Ele vê o que os outros não podem ver. E eles então ficam lá atacando Jó, e Jó começa a se diminuir. Mas em um dado momento a Bíblia diz assim que ele para e diz para eles: olha, a minha família me abandonou. Os meus amigos correram de mim, todos zombam de mim. As pessoas não aguentam ficar perto de mim por causa do cheiro, do fedor que há em mim, porque ele tinha sido ferido de chagas do alto da cabeça à ponta dos pés. Mas ele então se vira para aqueles amigos e diz assim: eu posso estar passando por tudo isso, está a vida toda arrebentada, totalmente destruída, arruinada, só que tem uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Talvez você está nessa situação, arruinado, destruído, todo mundo se afastou de você, talvez ninguém quer ir lá na sua casa, nem mais te visitar, nem mais lá tomar um café com você. Talvez todo mundo te deixou de lado e você fica o dia inteiro chorando lá dentro do seu quarto, triste, deprimido, passando por tratamento, medicamento. Só que há um porém: você ainda sabe que o seu Redentor vive, e no tempo certo ele vai se mover. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aleluia! Eu não sei dentro de quanto tempo Deus vai fazer, mas o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, ele se moverá em teu favor. Ele se levantará sobre a terra, e você ainda vai receber notícias nos próximos dias daquilo que Deus vai fazer. Deus vai começar a reverter o teu quadro. E talvez aquilo que você olha e pensa ser impossível, Deus pode tornar possível. Aleluia! E Ele vai fazer. E durante 9 meses Jó passa por aquela situação. 9 meses.